Bom dia, meus amigos. Meu nome é Michel Silveira, sou de Goiânia, participo desde criança do Centro Espírita Ceareiros do Cristo, onde há 9 anos nós juntamos os esforços e criamos um grupo musical onde fazemos as nossas harmonizações, tanto para a evangelização infanto-juvenil, quanto para os estudos, para os cultos e também antes das nossas palestras públicas, todas as segundas-feiras. Junto com esse trabalho, o grupo recebe convites também para fazer palestras em outras casas, também harmonizações, e participamos dos eventos da FEEGO sempre que somos solicitados, porque nós temos por bandeira estar sempre prontos para servir ao Mestre onde precisar, onde Ele nos chamar. E é o motivo de estarmos aqui hoje, para participarmos desse evento do IDEAC e agradecer à equipe pelo convite, à nossa federativa, e estamos aqui com muita alegria para cantarmos e para mostrarmos um pouco do nosso trabalho, mesmo que o nosso grupo não esteja completo, porque hoje estou só eu, nós somos bem mais, nós somos uns 7, 8, então, mas infelizmente nessas épocas agora a gente está tendo que fazer cada um o seu trabalho de forma individual, tá bom? E a nossa primeira música que vamos fazer é de um compositor goiano que se chama Luiz Fernando Vencio, tá? Essa música é muito conhecida aqui e eu espero que vocês gostem. Ela se chama Semente. Um raio de luz, beleza e imagem, uma paz na gente, florindo a estrada, um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço, vem à terra fazer-se mensagem. Quem se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho, a mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço, vem à terra fazer-se mensagem. Quem se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho, a mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Laraiá, lerê, 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 lerê,
Olá, boa noite a todos internautas que já estão comparecendo aqui, né, nessa nossa live, hoje com a presença especial aqui do nosso irmão Otacílio, né, e o nosso irmão André Matos, que está sempre aqui colaborando e nos ajudando nestes momentos de reflexão a respeito da obra do Livro dos Médiuns, né. Boa noite a todos, né? Boa noite, André, boa noite, Otacílio. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, professor. Um prazer estar novamente com o senhor, dividindo essa oportunidade de aprendizado. Boa noite aos amigos. Com alegria, daqui a pouco nós vamos estar fazendo algumas perguntas, tirando algumas dúvidas, e aí sugerindo aos nossos companheiros, sabem, todos que já estão nos acompanhando há algum tempo, participem, façam suas perguntas, façam seus comentários, é sempre muito bem-vindo. Acrescenta imensamente as reflexões que vamos estar desenvolvendo essa noite. Boa noite, Otacílio. Boa noite, Carlos. Boa noite, André. Boa noite aos nossos companheiros, nossos amigos, que aqui já estão no chat, né, participando desse trabalho que vocês têm organizado de fazer um estudo cuidadoso do Livro dos Médiuns. É um prazer estar com todos vocês. Muito bom. Então, André, vamos iniciar com uma prece, né? Eu faço, você. Pode você fazer, depois eu trago aqui o boa noite do pessoal e passamos a palavra, a primeira pergunta, por Otacílio. Ok, então vamos. Vamos, meus irmãos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, para este momento tão importante. Deus, nosso Pai, nosso Criador. Jesus, nosso Divino Mestre, Senhor de nossas vidas. Maria Santíssima, nossa Mãe. Estamos aqui reunidos em Teu santo nome, rogando-te, Jesus, as Tuas bênçãos divinas para este momento de reflexão. Que possa Jesus conceder-nos a cada um de nós as bênçãos da inspiração. Que o Senhor possa envolver o nosso irmão que fará a reflexão, o estudo desta noite, que ele seja inspirado, amparado por ti, pelos benfeitores amigos, concedendo-nos a nós outros a bênção para que nós possamos receber, através das informações que o nosso irmão Otacílio vai falar para nós, possamos estarmos com os nossos corações e as nossas mentes receptivas à tua mensagem consoladora. Desta forma, querido Jesus, permanecer conosco, envolvendo-nos com teu manto de paz, de serenidade. E assim, estamos dando por iniciada a nossa reflexão da noite de hoje. Se conosco, mestre querido, nos abençoando hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou fazer diferente para a gente ganhar nosso tempo. Nós vamos explicando aos nossos irmãos que estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 14. Fizemos uma introdução com a Sandra na semana passada. Hoje vamos falar sobre os médiuns de efeito físico. E aos poucos, então, eu vou colocando boa noite, pessoal. Já são muitos companheiros que aqui estão participando, mas sugerindo novamente, aqueles que quiserem fazer uma pergunta, fazer as suas observações, fiquem à vontade. Otacílio, eu queria te fazer a primeira pergunta, o seguinte, você já viu ali atrás a minha gatinha pretinha, né, pela cor preta e tal, você acha que os espíritas têm que se preocupar com o gato preto que passa na nossa frente, passar debaixo da escada ou não? O que você acha? Pode, se você achar que o gato branco te faz mal, ele vai te fazer mal. Não é cor que importa. Não, os animais são sempre bichinhos, né, da natureza. A maioria dos animais que nós temos na nossa vida doméstica são animais carinhosos, animais amigos, não é?
E é claro que esses animais só fazem o bem. Eles não estão na natureza para fazer o mal. Quando você vê um tigre ou uma onça, um leopardo, no lugar próprio dele, ele também não é um bicho mau. Ele está ali vivendo. Não é? E como ele se alimenta de uma maneira que é de, né, um propósito de fazer controle ecológico, ele se alimenta de animais. E ele, então, abate o animal não porque ele é mau ou é feroz. Ele faz isso porque precisa de alimentar-se. Não é? Quando nós éramos homens das cavernas, a gente fazia igual. Não é? Então, esse é uma coisa que a gente precisa aprender a respeitar nos animais. Os animais não são agressivos e violentos. Não é? Quando um cachorro, por exemplo, avança na gente, ele faz mais isso porque ele está com medo do que porque ele é mau. Ele não é mau. Mas ele tem medo e o medo cria insegurança e ele se coloca na posição de defesa. Por isso ele ataca, né? Porque é a maneira dele se livrar daquilo que para ele é o perigo. Então, os animais são uma bênção de Deus na nossa vida. A gente tem que pensar assim. Tá vendo, Carlinhos? Eu estou achando que a gente vai perder convidado com essa mania que eu tenho de fazer pergunta fugindo da pauta, né, Otacílio? Aí o pessoal não volta mais. Vamos à nossa primeira pergunta, então, do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, que é uma pergunta que eu fiz a Sandra também, vou fazer a você, porque quero ouvir a sua opinião, porque eu entendo que é sempre uma dúvida muito grande das pessoas, quando eles se deparam com a afirmativa de Kardec, que se encontra no item 156 do Livro dos Médiuns. O Kardec diz o seguinte: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Muito bom, a pergunta é excelente, né? E a resposta colocada por Kardec é brilhante. E hoje a gente pode entender isso de uma maneira muito simples, porque a gente já descobriu que a gente não é o corpo físico. A gente é uma trilogia, não é? O homem é um ser triplo. A gente pode dizer assim, porque ele tem uma realidade espiritual, ele como um ser espiritual, ele tem um corpo para viver no mundo espiritual, que é o corpo espiritual ou perispírito, como chama Kardec, e ele também tem o corpo físico. Então, o corpo físico e o corpo espiritual são as representações do espírito no mundo físico e ou no mundo espiritual. Quando o corpo da gente morre, como é que a gente identifica os espíritos no mundo espiritual? Pelo seu corpo espiritual. Ele não é uma abstração, ele é uma realidade. Imaginem vocês quando a gente pensava que os espíritos eram um fantasma. Então, o que é um fantasma? É um lençol com 2 buracos no lugar dos olhos. Ponto. Ele não tem personalidade. Né? O fantasma, naquela visão do fantasminha do Gasparzinho, ele não tem uma personalidade. Apesar do desenho do Gasparzinho, né, o autor dá uma personalidade para ele. Então, o espírito não é isso. O espírito é um ser, né, que no mundo espiritual ele é uma realidade tão real quanto nós somos reais no corpo físico. O espírito tem um corpo, ele se apresenta como uma individualidade corporal no mundo espiritual, tá certo? Então, veja, quando o espírito está encarnado, ele tem esse corpo espiritual, não é? Envolvendo, não é? E introduzido também, né? Ocupando o espaço todo do corpo físico. Mas ele irradia um pouco para fora do corpo físico. Ele não está circunscrito ou embutido dentro do corpo físico. Ele está envolvendo,
né? E interagindo célula a célula com o corpo físico. Então, a gente é um ser duplo, do ponto de vista corporal. Então, o corpo físico e o corpo espiritual. Todo indivíduo que tem a possibilidade, a capacidade de enfraquecer essa relação, esse campo de ligação do corpo espiritual com o corpo físico e expandir-se, né, saindo do corpo físico, ele fica mais propenso a ter uma conexão com outros espíritos que não têm corpo físico. Porque os espíritos no mundo espiritual se comunicam perispírito a perispírito. Como é que nós nos comunicamos aqui no mundo encarnado? Eu falo, né? Vocês ouvem. Por quê? Porque eu estou criando ondas sonoras no ar que vão chegar ao tímpano, ao ouvido de cada um de vocês. Tem uma membrana chamada tímpano que vai vibrar e transformar essa vibração do som que eu produzi com a voz num impulso, num sinal elétrico que é levado pelo nervo acústico até o cérebro para que o espírito interprete aquilo como som. Como é que um espírito se comunica com o outro? Ele emite uma onda mental, acionando o meio em que ele vive, que é de fluido cósmico universal, faz esse fluido cósmico vibrar com a força do seu pensamento, e essa vibração, não é recebida pelo espírito ou pelo corpo espiritual do outro que o ouve, que o interpreta. Então, a comunicação de um espírito com outro espírito é via mundo espiritual, através dos corpos espirituais que cada um deles tem. Ora, quando a gente está no corpo físico, a gente fica protegido, na verdade, porque o nosso perispírito está ocupado com o corpo físico. Então, ele não atenta, né? Ele não está disponível como sensor, como perceptor das vibrações espirituais, a menos que elas sejam incisivamente endereçadas a ele, por alguém, por um espírito ou por outra pessoa. Então, se ele entra em sintonia com essa pessoa, ele percebe essas oscilações do mundo espiritual, através do fluido cósmico que preenche tudo. O seu perispírito percebe aquilo e traz essa informação para a realidade espiritual. Por isso, todo mundo é médium, porque todo mundo tem corpo espiritual. É simples de entender, não é difícil, desde que a gente pense com os recursos do mundo espiritual. Não há mágica. Os espíritos se comunicam entre si. O fato da gente estar num corpo físico não impede que a gente se comunique com os espíritos. Basta que a gente afrouxe a ligação do perispírito, do corpo espiritual nosso, com o corpo físico próprio, para poder, não é, sair de si, vamos dizer assim, da realidade material, para entrar um pouquinho na realidade espiritual. É como se a gente tivesse puxado a antena para o mundo espiritual. Entendi. Quer dizer, às vezes nós ficamos preocupados quando pensamos nos fenômenos mediúnicos, que eles estão relacionados à capacidade de determinados órgãos do nosso corpo físico de perceber o que está à nossa volta. E aí você nos esclarece que não é a questão relacionada ao corpo físico, mas sim ao corpo espiritual, ao perispírito. E aí o espírito, através do perispírito ligado ao corpo, manifesta aquilo através do corpo. Perfeito. Se ele tem a percepção mais educada para o som, ele é um médium audiente, ouvinte. Se ele tem isso mais para disponibilizar a fala, ele é um médium de psicofonia. Se ele tem a disponibilidade mais fácil de acionar a região cerebral que controla a escrita, ele é médium escrevente. E assim por diante. A especialidade é um recurso de desenvolvimento próprio do indivíduo médium.
Por isso, cada um é médium naquilo que desenvolveu, naquilo que já tem experiências prévias, porque nós não somos médium da agora. Nós já tivemos milhares de encarnações e a gente está treinando isso desde muito tempo. Entendi. Eu vou trazer, então, já até para a gente começar, porque nós estamos falando de médios, antes de falar da mediunidade, médio específico de efeito físico, que é o tema da noite de hoje. O Alex, ele nos coloca o seguinte: eu já senti a presença espiritual, cheiro, voz, arrepios, dores de cabeça e consegui cartas psicografadas. Isso pode ser mais forte diante dos meus estudos ou alguns foram apenas momentos? Não, está claro que ele tem o recurso da mediunidade, né? Porque ele já sentiu isso várias vezes. Então, se ele se colocar disponibilizado para esse tipo de experienciação, numa casa espírita bem organizada, séria, através de um grupo também sério, ele vai poder oferecer esses recursos para os espíritos bondosos que vão utilizá-lo, nesse caso, para um trabalho responsável e sério. Mas se ele for uma pessoa leviana, uma pessoa que não liga muito para isso, e se dispõe a fazer isso como uma experiência de curiosidade e irresponsavelmente, ele vai ficar, não é, sob a ação de espíritos que gostam dessa mesmo tipo de comportamento e vai até, muitas vezes, ficar mediunizado indevidamente em lugares que ele não gostaria. Então, o processo da educação e da direção da mediunidade é responsabilidade da consciência mediúnica, do indivíduo que é médium. Então, se ele continuar estudando, frequentar um grupo sério, participar de um grupo mediúnico responsável, ele vai se prestar a trabalhar como médium a benefício de criaturas que precisam daquilo. Muito bom. Carlinhos, você faz a segunda pergunta, meu amigo? Você conseguiu abrir as perguntas? Faço sim, André. Bom, Otacílio, a segunda pergunta é a seguinte: quais as principais características dos médiuns de efeitos físicos? Essa é a primeira. Todo médium de efeitos físicos é consciente da sua mediunidade? São duas perguntas numa. Muito boa, essa pergunta é muito boa, também porque ela vai nos esclarecer, né, vai permitir a gente ter esclarecimento como é que funciona um médium de efeitos físicos. Todos nós, além do corpo espiritual, temos alimentando a vida do nosso corpo físico o que a gente chama de fluido vital. São as energias biológicas, as energias vitais do corpo. O espírito, que não está muito treinado, quando ele sai do corpo físico num processo de desdobramento, como acontece no sono, ou que pode acontecer num transe mediúnico, ou num transe sonambúlico, ele pode sair, por falta de treinamento, envolvido por energias biológicas. Um pouco do fluido vital vai com ele. Quando isso acontece, o corpo físico esfria e pode entrar em processo de catalepsia, de letargia, de insensibilidade, que é o que ocorre quando o hipnotizador hipnotiza o indivíduo e diz para ele que ele não vai sentir nada, ele exclui daquela região a percepção vital. Fluido cósmico, fluido vital dele, não é? Deixa aquela região e ela esfria, porque é ele que garante a temperatura também do corpo. E a pessoa, então, fica como que anestesiada naquela região. Então, se enfiar uma agulha ali, ele não sente. Se fizer um corte, nem sangra, às vezes, porque o corpo esfriou ali e o fluxo de sangue fica diminuído. Não é? Então, isso tudo acontece em processos de cirurgias espirituais. Muitas vezes que médiuns de efeito físico fazem, porque ele induz o indivíduo àquela situação. Então, a gente também tem esse fluido vital que pode ser disponibilizado pelo médium. Então, quando ele disponibiliza esse fluido vital,
temporariamente, que é dele, é do corpo físico, ele pode se prestar a manifestações físicas. E é aí que os espíritos que estão em contato com ele aproveitam essa energia vital, que a gente chama de ectoplasma, tem vários nomes que a gente dá para ele. E usa esse recurso provisoriamente em comunhão, né, com o espírito do médium, porque eles estão em simbiose, para poder vestir essa roupagem ectoplásmica e aparecer materializado. Então, é assim que funciona. O mecanismo é esse. André Luiz descreve isso no capítulo 10, se não me engano, no livro Nos Domínios da Mediunidade. E também há uma descrição do fenômeno de materialização no livro, o terceiro livro dele, me fugiu agora o nome, Missionários da Luz. Tá certo? Então, esses dois livros tratam muito de mediunidade através, né, do esclarecimento que o André Luiz traz para a gente, né, nesses dois livros. E a gente, então, vê que a mediunidade de efeitos físicos, ela é uma mediunidade que, ao invés de se manifestar pelo ouvido, pela voz, ou pela capacidade de arregimentar a região cerebral para escrever, ele usa o fluido vital e desprende esse fluido vital, emprestando para o espírito, para que o espírito se vista de um corpo transitório. E aí o médium que empresta isso pode ser um médium que tem consciência disso, então ele não entra não perde a consciência, ele fica assistindo, é mais raro, mas em geral ele entra num transe e não percebe o fenômeno. Há na literatura espírita exemplos diversos de médiuns com os dois recursos. A Madame d'Espérance, por exemplo, era uma mulher que ela não entrava em transe, ela não dormia, ela sentava numa cadeira, tá certo? E se prestava como médium. E ela tinha uma facilidade muito grande de ceder ectoplasma. Tão grande que, às vezes, desmaterializava parte do corpo dela, virava tudo fluido cósmico, fluido vital. Que coisa, hein? Que coisa, imagina. É descrito pelos pesquisadores que a utilizaram que o vestido dela, quando tinha 2, 3 espíritos materializados, porque materializava mais de um espírito muitas vezes, o vestido dela caía na cadeira como se as pernas tivessem desaparecido. Que coisa, imagina. Quando acabava a materialização, as pernas voltavam ao normal. Olha, e ela é consciente disso. E ela é consciente. E ela era consciente disso, ela observava. E ela assistia tudo. Uma vez, num dado fenômeno, um senhor ficou atrás da cadeira, com as mãos assim no abdômen dela, né, para controlar, para ver se ela por acaso saía ou movimentava, ou se ela fazia qualquer tipo de movimento que pudesse levar à interpretação de que aquilo era um embuste, não era uma verdade. E, nesse dia, aconteceu de mais de um espírito se comunicar e, de repente, a mão da pessoa que estava apoiado, só não estava apertando, apoiado, entrou para dentro, porque o corpo dela desmaterializou e ela gritou de dor. Tá certo? Ela sentiu muitas dores e teve que interromper o fenômeno. Então, vocês vejam que ela, apesar dela estar emprestando recurso do corpo físico, fluido vital que está sendo utilizado da biologia do corpo para que o espírito materializasse, ela não perdia a percepção dela mesma. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender nas reuniões de materialização. Se você pular no espírito materializado e tentar agarrá-lo, a médium entra em convulsão de dor, de sofrimento. Então, a gente não pode fazer isso, porque pode matar o médium. Eu vou trazer...
Eu vou trazer, Carlinhos, uma questão que foi levantada pela Lauri, depois até, se possível, se ela puder colocar da onde que ela está conversando conosco, que eu acho que é uma questão que precisa ser comentada. Ela diz o seguinte: eu já vi espíritos, hoje sinto cheiros, arrepios e dores de cabeça também. Procurei um centro espírita, mas me assustei com o que me falaram. Disseram que eu ia ficar doida, por isso me afastei. Ela diz o seguinte: olha, hoje estou com 39 anos, quando procurei o centro espírita eu tinha 20. Até hoje sinto cheiros, arrepios. Você poderia comentar para nós, por favor, Tarsílio? Claro, coitada, ela foi num É, centro espírita mal orientado. sim, As sim. pessoas daquela casa espírita, ou pelo menos a pessoa que conversou com ela, realmente não estudava a doutrina espírita, porque deu uma informação errada para ela. Mediunidade não deixa ninguém louco. Mediunidade não é uma doença. Mediunidade é uma percepção. Enxergar não é uma doença, é uma percepção. Ouvir mais acuradamente não é uma doença, é uma percepção mais aguda, mais detalhada. Então, a mediunidade é um recurso de percepção do encarnado, porque ele é um espírito, da realidade do mundo espiritual. Ele tem um sexto sentido, uma percepção extra. Isso não enlouquece ninguém, mas o uso indevido da mediunidade pode expor o indivíduo à influência de espíritos atrasados que podem prejudicá-la. Isso pode acontecer. Mas se a pessoa usa do recurso da mediunidade para o bem, ela está duplamente protegida. Primeiro, porque ela está exercendo aquela percepção com um propósito sério. Segundo, porque ela será, com certeza, amparada por espíritos bondosos. De modo que ela nunca vai ficar louca por causa da mediunidade. Agora, ter mediunidade e não usar a mediunidade cria desconforto para a pessoa, cria estados desagradáveis, porque muitas vezes você está andando na rua e ouve um espírito falando coisas para você, e você acha que todo mundo está ouvindo, e você fica num estado de alerta e de perturbação. Então, se você sabe que é espírito, você não liga. Ah, esse é só um espírito que está falando comigo. Pronto. Não é? Então, você se protege exatamente estudando, aprendendo e utilizando no sentido positivo, no sentido do bem. Por isso, procure, eu recomendo a Lauri, procurar uma casa espírita mais séria. Vocês que conhecem aí na região dela, aconselho ela a buscar uma casa espírita boa, responsável, séria, onde as pessoas estudam, para ela poder exercer a mediunidade dela de uma maneira orientada. Ok, eu trouxe até a fala da Lauri, que eu achei muito importante, porque tem a ver com a próxima pergunta, né, Carlinhos? Você poderia Sim. fazer, então, também, para o Tarsílio? A terceira pergunta, né? No item 161, Kardec afirma: tal faculdade não constitui em si mesma indício de um estado patológico, porquanto não é incompatível com uma saúde perfeita. Há alguma correlação entre esse tipo de mediunidade com disfunções ou doença do corpo físico? Não, não há. Realmente são duas coisas distintas. Não é? Patologias nervosas, elas surgem ou porque você tem defeitos, não é, no sistema nervoso, então ela tem uma origem física. Por exemplo, você leva uma pancada na cabeça, tá certo? Tem uma hemorragia. Algumas células do cérebro morrem por causa dessa hemorragia, cria um hematoma, cria lá um problema. Então a pessoa fica com isquemia cerebral. Isquemia é morte de células. Então ele perde algumas células do corpo físico, do cérebro. Então aquilo pode criar disfunções nervosas e deixar a pessoa com uma doença, uma patologia. Por exemplo, com uma dificuldade de movimentar o braço, porque se a região afetada controla os movimentos dos braços, e assim por diante. Uma dificuldade visual, porque atinge uma região de interpretação visual do cérebro. O nosso cérebro,
Tem regiões especializadas nas percepções que a gente tem. Então, a pessoa, nesse caso, tem uma patologia nervosa. Outra coisa que cria patologia nervosa é o estado emocional desequilibrado da pessoa. Porque o estado emocional, a gente coloca ele para fora através do sistema nervoso. Então, se a pessoa está com um estado de desequilíbrio emocional, ela desequilibra também as funções nervosas que vai expressar aquilo. E ela, então, pode ter uma esquizofrenia, pode ter uma doença qualquer, uma psicopatia qualquer. Mediunidade não tem esse efeito, porque ele não é uma doença, ele é uma percepção. Agora, o mau uso da percepção pode levar a uma doença. Olha, use mal o olho. Né? Fica olhando muito para a tela de televisão ou para o computador o dia inteiro. Você vai ficar cego muito mais rápido do que qualquer outra pessoa que usa os olhos com equilíbrio. Certo? Então, isso é natural, isso é normal. Se você trabalha num ambiente que tem muito ruidoso e não usa proteção para o seu ouvido, você vai ficar surdo. Vai criar uma doença, né, em função do mau uso do ouvido, porque você não protegeu ele devidamente. Então, não pode fazer essa confusão. Mediunidade nada tem a ver com doença. E aí eu vou trazer, então, a questão que o Alex nos trouxe, que você fala do mau uso, esse mau uso também pode vir da ignorância, né, Otacílio? De não saber até que aquele fenômeno é um fenômeno natural e que ele ocorre justamente porque aquela pessoa tem o dom da mediunidade para que aquele fenômeno ocorra. Porque o Alex, ele escreve o seguinte: muitos que estão internados em centros psiquiátricos estão fora da razão, mas alguns são médiuns. Onde separar de um ponto até o outro? Há uma faixa com mais clareza? Eu cortei rápido, o senhor viu a pergunta? Eu vi, eu entendi tudo direitinho. Imagina uma pessoa que não tem nenhum conhecimento da realidade espiritual, que de repente passa a ver os espíritos. Ele entra no ônibus, né? E não senta, porque todas as cadeiras estão ocupadas. Divaldo passou por isso. Né? Aí o motorista fala assim: ô moço, por que o senhor não senta? Aí ele se dá conta, olha de novo, tem um monte de banco vazio. Ele fala: estou ficando louco. E os familiares? E os familiares? E os amigos? Né? Quando começam a perceber isso também por falta de conhecimento. Essa ignorância também que você citou. Aí a pessoa fica achando que ela está com perturbação, que a imaginação dela está tendo alucinação. A gente inventa palavras que não explicam nada para substituir esses estados. Ela fala: estou tendo alucinação. O que é alucinação? Ninguém explica o que é alucinação. Não é? Então, é uma palavra que a gente inventou para dizer que aquilo não é normal, mas você fica satisfeito de saber que é alucinação. Não é? Mas não resolve, não explica. Então, a pessoa, quando tem esse tipo de problema, ele deve buscar se esclarecer. Então, se ele busca médico, faz exame e tal, não tem nenhum distúrbio, porque não vai encontrar distúrbio, não é? Então, ele tem que entender o que está acontecendo com ele. E a grande possibilidade é que ele enxerga o mundo espiritual. Tá certo? Então, vai estudar a mediunidade, vai estudar a doutrina espírita e vai utilizar isso de maneira correta. É isso que tem que fazer. Agora, há pessoas que nascem com recursos mediúnicos e, ao mesmo tempo, com perseguições espirituais de vidas passadas. Imagina um indivíduo, né, que participou de um bando de violência e matou gente, roubou, fez um monte de confusão. Aí, é claro, ele volta para o mundo espiritual, o que vai acontecer? O corpo dele morre, volta para o mundo espiritual, ele vai encontrar aqueles inimigos que ele fez. Ele matou gente, aquele que morreu não perdoou ele, vem como inimigo, cobrar, vingar, querer tirar forra, né, daquele fato que ele acha que não merecia o que o outro fez.
Então, cria-se inimizades entre espíritos. Aí esse indivíduo acaba recebendo ajuda por alguma razão que ele se dispõe e recebe a chance de nascer de novo. Mas ele não resolveu os problemas dos espíritos que ele prejudicou. Então ele vai nascer, vai reencarnar e vai acabar tendo a companhia daqueles espíritos que não largam porque ainda não acertou conta. Então ele vai ser um indivíduo que tem mediunidade perturbada pelos espíritos que o perseguem. É um médium perturbado. Mas a perturbação não é da mediunidade, e sim da influência do espírito que está ali azucrinando a cabeça dele, cobrando dele, xingando ele, né? Se puder, esbofeteando ele, se o espírito pudesse fazer isso. Tá certo? Então, a primeira coisa que tem que fazer é resolver esse problema da perseguição. Fazer o indivíduo se tratar do processo obsessivo, ajudar esses espíritos que estão fazendo isso, que estão, na verdade, na atitude da vingança, perdendo o próprio tempo, porque podia estar aprendendo outras coisas mais importantes, evoluindo, estudando música, por exemplo, sendo uma pessoa melhor em outra coisa, matemática, física, sendo uma pessoa que podia aprender coisas, ao invés disso, está gastando tempo em cobrança. Então, ele esclarecido nas reuniões mediúnicas de desobsessão, ele acaba deixando, pelo menos, aquela pessoa. Às vezes nem perdoa, mas fala, realmente eu estou sendo burro, estou perdendo meu tempo com esse sujeito. Larga ele para lá, vou cuidar da minha vida. Aí a pessoa entra num processo de normalidade, porque a influência espiritual encerra ali. E ele, então, pode agora educar aquela facilidade de perceber os inimigos espirituais, porque tinha um recurso mediúnico, e utilizar essa mediunidade para o bem, para se reconstituir diante da própria consciência. Com essa resposta, eu fico imaginando, Tarsila e Carlinhos, depois se Carlinhos quiser fazer algum comentário, a responsabilidade que nós temos, né, enquanto espíritas, de esclarecer de forma adequada as pessoas que adentram da casa espírita. Esclarecer, mostrar tudo isso com essa naturalidade que você colocou agora, esclarecendo, consolando, orientando. Agora, para isso, nós precisamos estudar. Claro. Para isso, nós precisamos estar em reuniões como esta aqui, onde, dessa forma que você apresenta, nós vamos entendendo os mecanismos da mediunidade, do próprio fenômeno mediúnico, para que, diante de alguém, ou nossa própria experiência, a gente saiba lidar com isso, com a tranquilidade que a situação realmente precisa ser vista. Algum comentário, Carlinhos? Pois é, estou observando aí as colocações de Otacílio, muito bem colocadas, muito profundas, né? Otacílio, com relação às questões dos processos obsessivos, o que fazer, qual a ação da pessoa no sentido de ajudar uma criatura que esteja neste processo? O que devemos fazer para ajudar? Primeiro, Carlinhos, vale a pena a gente entender por que Deus permite os processos obsessivos, né? Porque tudo está obedecendo leis. Deus não é uma permissão. A gente não trata Deus como uma pessoa que está interferindo, não é assim. Deus se expressa em todas as coisas da natureza pelas suas leis sábias. Então, há uma lei de amor, há uma lei de solidariedade. Todos nós somos irmãos uns dos outros. Quando nós prejudicamos alguém, nós ferimos esse sentimento. E somos responsáveis por isso. Então, o nosso dever é, em algum momento, se dar conta disso e corrigir. Transformar aquele que a gente prejudicou e transformou em inimigo, de novo, num irmão, num amigo. Então, a proximidade daqueles que têm mágoa um do outro é necessária para que eles tenham a chance de reconciliar. Jesus ensina isso lindamente para nós, quando ele diz, reconcilia
com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Perfeito. Tá certo? Então, para reconciliar, precisa estar a caminho. Bem, Se você não reconcilia, você vai ser entregue ao juiz. O juiz vai te julgar, vai te entregar ao oficial de justiça. O oficial de justiça vai te entregar ao carcereiro e pagarás até o último ceitil. Quem é o juiz? É a nossa consciência. Quem vai nos julgar? As leis divinas que estão inseridas em nossa consciência. E aí, a gente se sentindo culpado, a gente se pune. Porque a gente não sabe perdoar. E aí cria o sofrimento da recuperação, o sofrimento consequente daquele ato e paga até o último ceitil, como disse Jesus. Perfeita certo? colocação. A justiça divina, ela não é feita pelos outros, ela é feita por nós mesmos, por causa da nossa consciência. Nós não precisamos de tribunal, mas às vezes a gente precisa de um amigo que nos ajude a esclarecer essa falha na gente. Isso é outra coisa. Isso é o advogado que intercede por nós, tá certo? Perfeito. É diferente, não é um juiz. Então, quando a gente tem um processo obsessivo, é porque a gente criou problemas para aquilo existir. É alguém que está nos cobrando porque, de alguma maneira, a gente se expôs àquilo. Então, o que se deve fazer? Como é que a gente trata o obsidiado? Não é só tratando o obsessor, é tratando o obsidiado primeiro, porque ele que foi a causa. O outro é reação. Porque ele que começou, ele que feriu o outro, que ficou com mágoa dele. Então, você tem que ajudar a pessoa a compreender que nós estamos aqui na Terra, encarnados, para melhorar, para progredir, para corrigir falhas, para ser mais simples, humildes, não é? Pessoas sem egoísmo, caridosas, fraternas. Então, ao ensinar isso para o obsidiado e auxiliar os obsessores da mesma maneira nas reuniões mediúnicas para isso, de desobsessão, você ajuda dos dois lados. E ajudando dos dois lados, você resolve o problema definitivamente, porque a solução do problema vai ser a reconciliação. Perfeito. Exatamente, perfeito. Tem uma última pergunta que eu fico olhando o reloginho aqui, o Carlinhos não olha, não. Eu não olho, fico não. tomando porque ele fica só batendo papo, esse papo gostoso que a gente tem. Mas tem uma pergunta ainda que eu gostaria de fazer para você, Otacílio, que é o seguinte: o que há a fazer-se quando uma faculdade dessa natureza, de efeitos físicos, se desenvolve espontaneamente no indivíduo? É possível de educar o médium de efeito físico? Claro, porque a conexão espírito desencarnado, espírito encarnado, vai resultar em ações, não é? Que podem ser boas ou ruins. Então, se você educa o médium para que ele seja bom, ele seleciona os espíritos que podem comunicar com ele. Então, ele vai ser uma pessoa capaz de usar da mediunidade para o bem. Então, a educação mediúnica não é treinar só o fenômeno, é educar o estado psicoemocional do médium para que ele seja um médium equilibrado emocionalmente e dedicado ao esforço do bem. Por isso é que Kardec coloca com clareza a definição do Isso é muito importante. Espírita, também médium, verdadeiro. Sim. É aquele que faz esforços para domar a sua má inclinação e é reconhecido, portanto, pela qualidade moral que ele vai apresentando, pela mudança de comportamento. Muito bom. Então, a educação mediúnica é a educação do homem, do ser, do espírito da pessoa. Isso é que é educação mediúnica. É claro que o exercício mediúnico, controlado, organizado,
né, disciplinado numa casa espírita, vai desenvolvendo cada vez mais as potencialidades do médium. Então, o treinamento vai dando a ele, e na medida da persistência dele, do esforço dele em aprender cada vez mais e servir cada vez melhor, vai lhe dando até o desenvolvimento, até ele chegar a ter um mediunato, como a gente diz, a missão de médium. Né? Como é o caso do Divaldo, como é o caso do Chico Xavier, como é o caso da Ivone Pereira. Né? Tem tantos médiuns aí no Brasil que a gente conhece, que sabe que foram assim. Ana Prado, tem muitos médiuns como exemplo. Né? E nós, então, dentro da Casa Espírita, temos que fazer esse esforço. Por isso, a Casa Espírita, antes de mais nada, gente, é a escola de educação das pessoas. Perfeito. Muito bom, né, André? Nossa, muito bom. Gostei dessa definição final, gostei muito. Realmente, a escola de educação das pessoas. Não a primeira vez, mas realmente eu ouvi falar realmente esse link que você faz de educação com o exercício, que as pessoas se preocupam muito com o exercício da mediunidade. Né? E você está falando dessa forma integral, que é do exercício, que em toda e qualquer atividade, quando você exercita, você aprimora, certo? Mas você fala também dessa construção de uma consciência mais harmonizada. Né? Você cita essas questões vinculadas ao comportamento, à necessidade do estudo do Evangelho, que às vezes as pessoas se esquecem. Porque nós observamos muito hoje em dia, companheiros de casas espíritas, depois que eles conseguem acesso às reuniões mediúnicas, eles esquecem as atividades de estudos do Evangelho, eles esquecem das atividades de promoção social, né? Deixam de participar de tarefas vistas como mais simples dentro da casa espírita. E o principal exemplo que nós temos, além do Chico, é a Ivone Pereira. A Ivone evangelizava, ela limpava. A internet de André caiu um pouquinho aí, o Tarsilo, mas vai voltar. Vai voltar. Mas ele está certo, o que ele está falando é isso mesmo. Né? A gente tem que lembrar o seguinte, que antes da gente querer ser um bom médium, é preciso que a gente queira, principalmente, ser um médium bom. Muito bom, adorei essa definição, muito bom. Inclusive foi uma resposta do próprio Chico Xavier quando fizeram essa pergunta para ele, né? Chico, o que é preciso para ser um bom médium? Ele respondeu que o médium seja bom. Muito bem, muito bem. Então eu deixo aos dois, Carlinhos e Otacílio, suas considerações finais, tendo em vista que estarmos chegando. Passa muito rápido esse nosso bate-papo, agradecemos a participação dos nossos amigos, e eu gostaria que você fizesse, Otacílio, sua consideração final, depois Carlinhos também, para que a gente possa, então, encerrar mais esse estudo do livro dos médiuns. Pode começar, Otacílio. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês de novo, é sempre uma alegria. E dizer, outra vez, né, que esse é a grande meta de todos nós. Nós temos Jesus como nosso modelo e guia. E Jesus, dentro dos conceitos da doutrina espírita que a gente entende, né, foi o exemplo máximo do médium de Deus. Que nós possamos utilizar os recursos que, porventura, temos e fazermos os esforços de adquiri-los para a gente poder aprender a ser médium do bem, na medida das nossas forças e do nosso alcance. E a Casa Espírita é a casa de educação espiritual para isso. Porque o que é que se faz numa Casa Espírita? Né? Acima de tudo, estuda os postulados, os ensinamentos da doutrina espírita, estuda o Evangelho de Jesus, estuda os recursos da mediunidade, para que a gente possa aproveitar a nossa vida de encarnado como um trabalhador, né, que esforça para ser melhor cada vez mais
e para ajudar a construir um mundo melhor, porque todos nós queremos um mundo melhor. Mas a pergunta é, por que nós queremos um mundo melhor se nós não somos melhores para viver nele? Então é preciso que a gente melhore a gente para que o mundo melhor, né, seja ofertado para nós, porque nós estamos merecendo ele. Então, a Casa Espírita trabalha nessa direção, toda Casa Espírita bem orientada faz isso. E a gente tem que procurar as casas espíritas para trabalhar junto, porque trabalhar sozinho é muito mais difícil. Muito obrigado pela atenção de vocês e gostaria de desejar a todos muita paz, muita tranquilidade no coração, mas muita força de vontade, muita vontade de querer ser melhor. Muito bom. Carlinhos? O Alex está colocando aqui, já acabou? Alex colocou aqui mesmo, ficaria aqui a noite toda ouvindo. Sexta-feira tem mais, Alex. Sexta-feira que vem, às 19 horas, tem mais. Alex, eu concordo com você. O bate-papo está tão bacana, tão gostoso, né? Dá vontade de a gente continuar aqui, né, André? Por isso que eu fico controlando o horário, porque se eu deixar para você, meu irmão, nós vamos direto. Eu não controlo o horário, não. Mas, Otacílio, nós só temos a lhe agradecer por esta oportunidade de você estar aqui presente conosco, trazendo tantos esclarecimentos importantes. E como nós precisamos desses esclarecimentos, né? Aprender um pouquinho mais, né? Aproveitando aí todo esse manancial que você adquiriu com as experiências, com os estudos, está aí passando para nós. Gratidão sempre, viu, amigo? Então, estão pedindo mais do Otacílio aqui. Então, você, por favor, depois, Carlinhos, já agende o próximo encontro com o Otacílio, para que a gente possa continuar. Antes de encerrar, antes de encerrar, eu gostaria de convidar, eu vou trazer aqui em tela, a gente deve sumir um pouquinho, convidar os nossos amigos para um programa que nós vamos estar iniciando nesta noite. Deixa eu ver se ele está aparecendo aí na nossa tela. Nós vamos trazer ele para cá, ó. Pronto. É o Descomplicando o Espiritismo. Eu e o Marco Maiuri, também amigo nosso, companheiro, que está sempre aqui conversando conosco. Vamos começar esse programa pela Rádio Brasil Espírita. De 15 em 15 dias, nós estaremos fazendo programas que já fazíamos nesse horário, sexta-feira, 21h15, que é o Descortinando o Livro dos Médiuns, e vamos incluir agora o Descomplicando o Espiritismo, onde nós vamos estar recebendo os nossos companheiros perguntas, em que, logicamente, dentro da nossa possibilidade, nós estaremos tentando responder, mas, principalmente, nós estaremos sugerindo também as obras da codificação, onde nós possamos encontrar aquelas respostas, né, Otacílio? Vamos estudar também, né? E não encontrar só a resposta mastigadinha. Por isso que a gente sugere sempre aos nossos amigos aqui que a gente estude o capítulo. Vamos continuar no capítulo 14, então estudem a sequência do livro dos Médiuns, no capítulo 14, para a próxima semana. Esse programa vai ser transmitido pelo YouTube da Rádio Brasil Espírita, mas também pelo aplicativo da rádio, no canal 1, pelo Instagram, Facebook, e tem lá uma série de fanpages onde o programa será transmitido, então sintam-se todos convidados. Então vamos fazer a nossa prece, senhor Carlos, senhor Otacílio? Eu fiz da abertura, o Otacílio faz agora no encerramento. Isso, tá vendo? Rezar é sempre bom, orar é sempre bom, né, Otacílio? Não faz mal, não faz mal. Não, contrário. Orar é entrar em comunhão com o nosso Criador. Muito bom. Então vamos orar. Otacílio, fique à vontade, meu amigo. Querido Mestre Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando a doutrina espírita, estudando as verdades espirituais que nos chegam e que nos convocam, Senhor, para uma mudança de rumos em nossa vida. Nos convidando realmente para que nós prestemos atenção
aos valores espirituais que tu nos ensinaste já há 2000 anos atrás, que são os tesouros do céu. Que a gente não amealhasse os tesouros da terra, porque o ladrão rouba, a ferrugem corrói e a traça come. Mas os tesouros do céu, que são os conhecimentos que vamos adquirindo, os melhores sentimentos que vamos desenvolvendo em nós, porque isso ninguém nos rouba. Ninguém come ou deteriora esses sentimentos se nós o utilizamos e desenvolvemos em nós com segurança, com confiança, com entendimento mais profundo do significado da vida. Ajuda-nos, Senhor, sempre, para que possamos ser simples e humildes de coração, para que sejamos fiéis à confiança a Deus, sabendo tudo que nos acontece tem uma razão de ser. São desafios, são recursos de reajuste, são oportunidades de crescimento que vão se nos oferecendo na vida para que possamos, desta forma, evoluir na direção da plenitude espiritual. Abençoe o nosso país, o Brasil, todos os brasileiros, para que todos compreendam que somos irmãos, que não nos deixemos envolver em tricas que ferem o sentimento de respeito e fraternidade que devemos uns aos outros. Que possamos aprender a nos abraçar como verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos, construindo uma pátria de paz, de amor, de alegria. Para que possamos, de fato, Senhor, nos transformarmos no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Abençoe, Senhor, a humanidade inteira, nossos irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Nossa, meu irmão André, pode fazer aí um fechamento aí. Nada, só agradecendo ao Tarsilo, Carlinhos, aos nossos amigos, nossos irmãos, e até a próxima sexta-feira, com Dialogando sobre o Livro dos Médiuns. Fiquem com Deus. Na Livraria IDEAC, você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis. Compre com comodidade os melhores livros para você. Acesse agora mesmo e boa leitura.